Bom, então nessa segunda parte da aula de cognição 2, segunda aula das 4 de cognição, eu vou falar sobre, comentar, né, sobre os slides da apresentação do Ani Patel, que chama Música e Linguagem e a Linguagem, a música da linguagem e a linguagem da música. É um título bem interessante porque de fato é como um yin e yang, né, que tem um pouquinho do outro dentro de cada, né, do branco tem um pouquinho de preto e do preto tem um pouquinho de branco, como se fosse a semente do oposto. E de fato na música tem algo de linguagem que a gente vai tratar rapidamente aqui, e da mesma maneira na linguagem tem algo de música. A gente obviamente já sabe que é a prosódia, a maneira de falar, né? Existe um contorno melódico, rítmico, né? Um andamento, especialmente na poesia, né? A poesia tradicional que tem, né? Toda a questão de ritmo, de rima, métrica, né? Que é de fato um atributo musical. Então ele começa falando sobre essa tribo, né, a tribo dos Pirahãs, na Amazônia brasileira, que eu já mencionei em outra aula sobre essa tribo que eles não têm noção de cor, eles não têm noção de números, eles não têm noção religiosa. No entanto, eles têm música e linguagem, como todos os outros grupos humanos que já foram registrados ao longo da história, da arqueologia. Então, a música e a linguagem são atributos exclusivos e ubíquos da humanidade. Sempre existem, sempre estão presentes. O que aconteceu de um tempo para cá, isso ele não fala, acho que é o Daniel Levitin, que fala que depois acho que do século XVIII, XIX, que começou a existir a questão do intérprete, do estar, né, do artista, né? Tem até um momento, tem uma palestra muito legal da Elizabeth Gilbert que fala do gênio criativo, uma palestra do TED, é bem fácil encontrar. O elusivo gênio criativo, acho que é isso, do TED, né? É aquela escritora que escreveu Comer, Amar e Rezar, que foi um best-seller. Então ela conta essa história logo depois que ela ficou muito famosa por isso, né? Do medo dela de nunca mais essa musa criadora que inspirou esse best-seller visitá-la, né? Então ela fala sobre esse gênio criativo e ela começa falando sobre o momento histórico na Renascença, quando no Renascimento, né, que a linguagem mudou do artista ter um gênio para o artista ser um gênio. E isso criou uma série de problemas psíquicos que ela explica muito bem, né? Desse peso monstruoso nas costas do criador, né? Que ele é o responsável pela criação. E antes não, antes ele tinha um ser imaterial, né? Como se tivesse um ser imaterial, que era ele que levava a culpa. Ou também os louros da vitória. Então, se o artista fez uma criação genial, é esse ser imaterial que ajudou, né? E se ele fez uma porcaria, a culpa é do gênio, né? Material que está lá inspirando, né? As musas, né? Como na música, a linguagem das musas, né? Enfim, aí ele fala dessa questão da música e linguagem, né? E da relação entre elas ser um problema, uma questão que tem persistido, né? Que desde os filósofos da Grécia Antiga, passando pelos cientistas, né, do Darwin, que falou um pouco de música e a questão disso como se fosse algo relacionado ao aspecto de atração entre, né, indivíduos de uma espécie. E artistas também como Leonard Bernstein, que fez uma série de palestras falando sobre isso na década de 70, que a gente vai falar um pouco mais adiante.
Então, algumas similaridades que existem entre música e linguagem, que ele aponta, que o Annie Patel aponta, é o ritmo, a melodia. Existe um certo ritmo na linguagem, né? E isso também tem a ver com a linguagem em si, existem diferentes ritmos entre diferentes linguagens, e também vai ser falado mais adiante. Tem a questão da melodia, né? Dessa melodia contínua, né? Da linguagem, e tanto a música quanto a linguagem tem um tipo de sintaxe, que é uma organização no timeline que ela ocorre, né? Ao longo do tempo, que ambas estão atreladas ao domínio do tempo. Porém, né, a música, ela é muito mais forte nessa questão do ritmo, né? O ritmo é muito mais importante. O tempo, a duração do tempo é muito mais significativa, né? É, por exemplo, no caso da conversa por internet, né? Um Google Meet, um WhatsApp, alguma coisa assim, a gente é capaz de conversar perfeitamente bem com o atraso que existe da comunicação por internet. É um atraso grosso, um atraso de pode chegar a meio segundo de atraso e isso não atrapalha em nada a conversa, o diálogo. Mas se você tentar tocar com outra pessoa online, quem já tentou fazer isso vê que é impossível, né? Especialmente música tradicional mesmo, alguma coisa tonal, bem comportada, não dá, né? Então a música ela é muito sensível a essas variações do tempo, né? A melodia também na música ela acontece em degraus, né, em intervalos da escala musical, né, mesmo que sejam outras escalas além da nossa, né, a escala cromática temperada de 12 intervalos, né. A melodia da linguagem ela é contínua, né, tem a variação contínua de pitch, né. E a sintaxe ele fala propositional semantics, ou seja, no caso da linguagem, ela é uma organização semântica, que existem qualidades dadas por adjetivos, ações dadas por verbos, objetos dados por substantivos, né? E na música isso não existe, não existe essa organização semântica. Mas ambas também expressam afeto, né? Muito mais a música. Então ele é uma palestra dividida em três partes. A segunda parte não aparece porque eu percebi assistindo esse vídeo que tem alguns slides que a câmera não mostrou, porque a câmera fica migrando entre ele e depois a projeção lá do slide. E quando vem a parte 2 a gente não aparece. Então eu consegui fazer o print screen só dos slides que aparecem na apresentação lá que está o vídeo, né, que eu coloquei o link. Então ele fala do ritmo, ele compara um compositor britânico, eu acho que é Edward Elgar, se eu não me engano o nome, do século XIX também, Debussy, né, no final do XIX, começo do XX, que é francês. Então ele coloca dois exemplos aqui de composições deles e como varia essa duração das notas em correspondência à linguagem, do inglês à esquerda e do francês à direita. Então, existem, existem vários estudos, né, que foram feitos com relação a essa parte da diferença de linguagem, né, da diferença de ritmo nas linguagens e, e métodos, né, para medir essa diferença. Então esse primeiro método aqui que ele fala, né, que comparando a variação rítmica do inglês e do francês, né, esse achando os pontos das sílabas de maior estresse, né, que nem the teacher is interested in buying some books,
né? Em contraste com a variação que o David Hume fala em algum vídeo dele que parece quase uma máquina de costura, né? Tec, 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 que é por sílaba, né, no francês. E nas línguas românticas também, como o italiano, eu imagino que seja a mesma coisa do português. E ele falou que essa abordagem não foi muito feliz, não funcionou muito, então tem uma nova maneira de pensar nisso, né? Que se afasta da ideia de pensar na linguagem como um metrônomo e pensa nela como algo mais não periódico, rítmico, mas não periódico, como, por exemplo, as ondas do mar. Aí ele fala das vogais, né? E que existem alguns tipos de vogais, as vogais fortes e fracas, né? Estressadas e não estressadas, né? O tempo forte, né? Então, aqui o exemplo que ele dá de misery, né? Misery, o mi é a vogal estressada, né? A, a sílaba, né, no caso, estressada. E o zeri é a não estressada. E podem ter dois tipos de não estressada, que seria com a duração completa ou reduzida. E a maioria delas é reduzida, que nem no caso aqui do zeri. Misery, a gente gasta muito mais tempo falando me do que falando zeri. Misery, é quase assim, as últimas duas sílabas são faladas no mesmo tempo da primeira, né? Então as vogais reduzidas tendem a ser bem curtas, né? Bom, enfim, esse, cadê o VR aqui? Vowel and sounds unstressed syllables can be reduced. VR de vowels reduced, vowels reduced. Então, no caso do inglês, ele tem uma grande redução dessa sílaba. Não sei porque ele chama vogal nisso, porque para mim é sílaba, né? O inglês tem essa variação muito grande e o francês é menor, né? É mais fraca essa variação. E aí ele mostra aqui um exemplo, né, de uma frase em inglês, outra frase em francês, e a variação da duração dessas sílabas, né, ao longo da frase. E no caso do francês, que também tem variações, mas elas são menos, são menores, né, não são tão zigue-zague como no caso do inglês. E aí colocando de uma maneira mais fácil de se enquadrar, de se ver, né, como se fosse uma linguagem MIDI, né, que a gente vê a duração, isso aqui é mais longo do que isso, né, então ele coloca dessa maneira e coloca esse NPVI aqui, que é o Normalized Pairwise Variability Index, ou seja, o índice de variação entre pares, né, normalizados, ou seja, no final você normaliza tudo, porque pode ser que o andamento da fala tenha mudado, né? A pessoa começou a falar mais devagar, depois falou mais alto, mais rápido, por isso que tem que ser normalizado, né? Normalizado pelos pares. O que interessa é essa diferença entre um e outro, depois este, né? Então, este aqui é um exemplo de grande NPVI e este é um exemplo de low, ou seja, tem menos variações aqui, tá vendo? Ele é bem menor que essa, mas aí depois ele fica menor todos aqui. Esses outros quatro são menores. E isso pode ser aplicado, essa metodologia do NPVI, que é, que é inicialmente aplicada na linguagem, pode ser aplicada em música, né? Então ele mede aqui duas melodias, uma do Debussy e outra do Elgar, né? Sinfonia do Elgar, e mede, faz essa conta da variação de tempo. A gente está pensando só em tempo, não está pensando em pitch. E essa variação de tempo, então tá vendo, uma semínima tem o valor 1 e a colcheia tem a metade do valor, meio, meio. Então ele soma tudo isso e dá um número, né, médio desse NPVI. E faz a mesma coisa para
esse trecho do Debussy e percebe que existe de fato esta variação no, na, na, nas músicas, nas melodias de compositores de línguas como o inglês, né, que variam bastante, né? Tem uma grande existe aqui que tem uma grande variação na linguagem. E isso também aparece na composição, ou seja, isso permeia da linguagem para a composição. Então, eles fizeram esse estudo com, acho que 300, mais de 300 composições, e foram medindo essa variação e também, obviamente, anotando a linguagem que o compositor falava, né, a linguagem mãe deles. E de fato eles provaram. Eles fizeram aqui 181. Mas ele menciona que depois ele fez com bem mais. 137 temas desses compositores falantes de inglês e similar, e 181 temas de compositores falando línguas românticas, como Debussy, né? Ravel. Então isso foi comprovado de fato, né? Que existe de fato essa grande variação na melodia. Isso é muito interessante, né? Se pensar por que isso acaba permeando no estilo musical do compositor, né? E permeia, está lá. Então aqui é a análise estatística, né? Dos que falam inglês, né? Tanto na música quanto na fala, é maior essa variação nesse NPVI no inglês do que no francês. E isto foi estatisticamente comprovado por esse estudo aí do Patel. Aí a terceira parte, que a gente não, como eu falei, a gente não viu qual é a segunda, eu imagino que seja essa medição da variação, né, da, do, do, da duração, né, de sílabas e de notas musicais. Ele fala sobre a sintaxe, no caso, a sintaxe tanto musical quanto da linguagem. E aí ele menciona essas palestras do Leonard Bernstein, que chamam The Unanswered Question, a pergunta não respondida. Isso foi feito em 1976, elas estão disponíveis no YouTube, tem aí, fácil encontrar, só colocar o nome dele, Unanswered Questions, é fácil. E ele foi meio que, apesar de serem muito legais, assim, o próprio Patel fala que é muito agradável de escutar, ele é um bom palestrante e tal, realmente é, mas estava errado, né? E eu nem achei, assim, quando eu vi a palestra, eu não achei que o Bernstein foi categórico, como do jeito que ele falou, dá a impressão que o Bernstein, não, a música, a sintaxe musical é isso, aqui tem um som assim, tem um som assado, isso aqui é uma pergunta, isso daqui é uma afirmação. Ele não fala, ele toma muito cuidado, eu vejo que ele vai assim com bastante jeito, falando, olha, pode, eu estou mais convidando os pesquisadores a irem nesse sentido para ver se tem, né, um sentido. E ele usa a gramática universal de Chomsky para tentar justificar um tipo de gramática musical, né, uma possível gramática musical. E é claro que é muito difícil isso, porque ele estaria, no caso como compositor erudito e tudo mais, ele estaria pensando justamente no gênero musical que ele domina, né? Bom, em 83, né, uns quantos anos isso? 7 anos depois, saiu esse livro aqui, a Generative Theory of Tonal Music, que é uma resposta, basicamente, a isso, falando dessa questão da geração tonal, que não tem a ver com uma gramática musical. Porém, a música e a linguagem têm uma estrutura sintática, né? Como já foi falado antes, que eles têm elementos discretos, eles respeitam os princípios de combinação entre, no caso, a linguagem muito mais do que a música, na minha opinião, né? E a sequência é rica de estruturas hierárquicas, né? Então ele dá um exemplo aqui, né, dessa frase em inglês, né? The girl who kissed the boy opened the door. Então,
Assim, a gente sabe que quem abriu a porta não foi o rapaz, foi a garota que deu um beijo no rapaz. Então, essa questão de a gente manter essa atenção do que aconteceu, apesar dessa distância que existe, a atenção está focada aqui, que tem um personagem que beijou esse outro e esse personagem abriu a porta, não o que foi beijado, mas o que beijou. E isso é interessante porque em 2017 saiu um artigo que foi assim, o artigo seminal que por causa desse artigo, essas linguagens, essas LLMs, né, essas inteligências artificiais, que hoje em dia se fala IA, mas na verdade é um LLM, né, uma Large Language Model, é mais do que IA. IA já existia desde a década de 50, 60, né, e que permitiu que elas disparassem, né, que elas chegassem ao que a gente tem hoje, que você conversa com aquele algoritmo, né, e ele dá respostas assim muito interessantes, apesar de alucinar, apesar de falar besteira de vez em quando, errar, ser teimoso, tal, mas no final das contas engana, né? A gente pensa que está conversando com uma pessoa do outro lado. E esse artigo de 2017 chama Atenção a tudo o que você precisa, que para mim é exatamente isso, de manter, ela tem uma estratégia de atenção dentro da frase e de auto-atenção, ou seja, dentro do contexto daquela frase, o que aquela palavra significa, o que aquele termo está se referindo, entendeu? Então, é exatamente esse tipo de estrutura. Eu não entendo por que demorou tanto tempo para eles, na computação, na inteligência artificial, se tocarem disso, né? Que atenção é tudo que se precisa, né? Atenção ao contexto da frase. E é dentro da frase e depois como aquela frase se relaciona com outra. Aí ele fala dessa sintaxe musical baseada em elementos, em princípios de combinação. No caso, ele coloca aí o ciclo das quintas, né, que para mim, anterior ao ciclo das quintas, tem a série harmônica, que ele não fala muito a respeito, mas que aí compõe a noção de key, né, a noção de tonalidade. Então, a série harmônica, o harmônico fundamental determina a tonalidade, né, o key, né, daquela, da, daquela série harmônica, né? E o ciclo das quintas é uma derivação disso, que permite inclusive as modulações mais próximas ou mais distantes, né? Dentro desse contexto tonal. E ele fala que as tonalidades têm essa ordem é, hierárquica, né, entre elas, e como que é? Perceived relatedness of keys drop off with distance. A relação entre os tons, ele vai diminuindo de acordo com que se progride no ciclo das quintas, né? Eu não sei. Eu acho que é um ciclo, né? Ele fecha, porque o extremo oposto ao ciclo das quintas, sim, a gente pode pensar que tem a maior distância, né? Que é o trítono, né? Do dó ao fá sustenido, do sol ao ré bemol, né? Enfim, sempre é o trítono. Mas depois ele começa a voltar de novo e se aproximar, que nem a distância do fá ao dó, do dó em relação ao fá, é uma, é uma quinta para baixo, da mesma maneira que é uma quinta para cima do dó para o sol, né? Então, enfim, inclusive o ciclo das quintas pode também, no sentido horário ele é das quintas, no sentido anti-horário no ciclo das quartas. Então a sequência musical é percebida hierarquicamente, ele dá lá um exemplo de um coral de Bach. Nós estamos falando aqui da música tonal, né? Porque para o pessoal da musicologia sistemática é quase como se música tonal fosse meio que existe, né? Assim, porque é a música que todo mundo considera como música, né? Não vai ter dúvida de que aquilo é música, porque existem princípios de hierarquia que estão lá, né? Muito presentes e
totalmente embrenhados com os princípios físicos, né, da série harmônica, do ciclo das quintas. Aí ele fala então dessa sintaxe musical e linguística, se elas são muito similares ou muito diferentes, que é um debate. Então, no lado da neurociência cognitiva, né, as áreas cerebrais do processamento da linguagem e da música estão overlap, né? Ou seja, eles acontecem, é a mesma área que processa ambas, né? Mas no caso da mente, né, quando existe, por exemplo, casos de pessoas que tiveram algum tipo de lesão cerebral, ou até traumas, né, que perdem uma habilidade sem comprometer a outra, né, pessoas que ficam com amusia, né, que não conseguem mais processar música, mas não ficam com afasia, né, eles continuam falando, processando a fala e vice-versa. Então, a hipótese do Patel é que o cérebro tem recursos compartilhados para música e linguagem. E o que também aponta para aquela questão arqueológica lá da música e linguagem descenderem da mesma protolinguagem. Era um estilo, era uma estratégia de comunicação sonora anterior ao ser humano, ao Homo sapiens, né? Que no Homo sapiens derivou para essas duas comunicações, né? Uma fortemente expressiva, que é a música, e outra fortemente semântica, que é a linguagem. Então ele coloca aqui, né, L de linguagem, M de música, que eles são, em termos de cerebrais, eles estão muito próximos, né, mas em termos funcionais eles se distanciam, né, porque eles são processados nas mesmas áreas cerebrais, mas cumprem funções bastante diferentes. Então ele aí descreve uma maneira para testar se isso faz sentido, se isso é verdade, né? A predição dele é que a sintaxe musical, né, o processamento da sintaxe musical deve interferir com o processamento da sintaxe linguística, uma vez que eles estão competindo por recursos em comum no cérebro. Então, se ele cria uma dificuldade linguística junto com o processamento da música, aquilo deveria interferir. É uma ideia bem interessante. Tem aí as referências que ele coloca, né, da época. E a ideia na época, lá em 2008, estava para ser publicado esse artigo, que a ideia era essa, né, colocar usar uma técnica para medir o processamento a dificuldade do processamento da linguagem e depois comparar gramaticamente, espera um pouquinho, compared grammatically simple and complex sentence. Então, comparar comparar sentenças gramaticalmente mais difíceis ou mais fáceis, né? Então ele dá um exemplo aqui muito legal que são botões, toda vez que o voluntário aperta um botão aparece um novo quadradinho desses daqui da frase. Então a primeira vez que ele aperta o botão aparece the scientist, aperta de novo confirmed, aperta de novo the hypothesis, depois aperta de novo was e false. E a parte de baixo a mesma coisa, a única diferença é que tem confirmed that. Então, em português seria: o cientista confirmou a hipótese era falsa. Então, o cientista confirmou a hipótese, dá a impressão que acabou a frase. Aí, quando vem esse era, aí dá um tilt na cabeça. Pera lá, a frase continuou? Então, a pessoa demora mais tempo para apertar o botão para seguir a frase depois disso. Por isso está em amarelo. Dá uma pausa, dá um op, né? Mas se tem o confirmou que, aí você já está, o voluntário já está esperando que a frase vai continuar. Não, o cientista confirmou que a hipótese o que, né? Era, tal, falsa. Então, nesse momento, por isso que está em verde, que a pessoa vai bem mais rápido aqui. Então, existe uma diferença, porque tem uma anomalia na sentença que faz com que a pessoa seja surpreendida. Aí o que ele faz aqui? Ele coloca essa frase junto com
uma cadência musical. E essa cadência, quando acontece o was, que é um momento de dificuldade da sintaxe de linguagem, ele coloca duas possibilidades musicais de acordes. Um que é um acorde esperado da cadência e outro que é um acorde inesperado, um acorde bem fora. E aí ele até comete um erro aqui, depois ele fala lá, quando alguém pergunta, que ele fala que todos os momentos ele não coloca confirm that, ele coloca só confirm, porque ele quer criar esse was amarelo, esse que demora mais, né? O cientista confirmou a hipótese era, então a pessoa tem que ser surpreendida com isso. E naturalmente isso já demora mais tempo. Aí se você coloca uma cadência musical e nesse momento tem um acorde coerente com a cadência ou um acorde fora da coerência, ele mediu se isso daqui aumentava ou diminuía, ou pelo menos mantinha ou piorava, né? Quando tem um acorde dissonante aqui, um acorde inesperado junto com esse was também, que era inesperado, né? E, o resultado foi que sim, foi que dá de fato essa diferença quando existe essa diferença de tempo. Então influencia de fato a, o compartilhamento de fato, né, é assim uma prova a mais de que existe esse compartilhamento de recursos, né? Aí ele faz outros experimentos com uma quebra de expectativa, não é semântica isso, como é que é esse negócio? Que ele fala porque o chefe falou, avisou o carteiro para tomar cuidado com for angry, normalmente carteiro, angry dogs, né? Assim, são não angry pigs, né? Porcos perigosos, né? Com raiva, né? Normalmente é Bill watch for angry dogs, né? Não angry pigs. Então é inesperado isso. E ele coloca também fez esse mesmo estudo dessa quebra de expectativa semântica, né, que também demonstra isso. Aí essa outra aqui ele faz uma quebra de não musical, da sintaxe musical, mas do timbre. Ele muda só o timbre de... Espera um pouquinho, ninguém entra na frente aí, cara, chato. Piano e órgão. Então, a primeira vez é um timbre, é mesmo acorde, mas em um momento tem o som de um piano, outro momento som de órgão. E aí ele vê, eu não sei se fica muito claro aqui, ou se ele até errou esse negócio, porque depois nas perguntas tem alguém que levanta também lá. Mas a ideia é a seguinte, quando é uma quebra de expectativa musical timbrística, que vem um som de órgão inesperado, isso não altera a variação do tempo lá que a pessoa continua indo de quadradinho para quadradinho na frase. Mas quando é uma variação semântica, no caso, desculpa, uma variação sintática da sintaxe musical, ou seja, o acorde que é esperado ou inesperado, aí sim isso compromete, aumenta o tempo. Enfim, tem esses gráficos aqui que eu acho até mais interessante aí, quem quiser mesmo se debruçar nisso, tem as referências ou assistir lá o vídeo dele explicando isso. Então, em resumo, né, a música, né, o processamento harmônico musical interfere com o processamento da sintaxe linguística, mas não interfere com o processamento semântico, né, que tem negócio lá de porcos e cachorros. E não é só uma questão devido à distração da atenção, ou seja, de tirar, de interferir, porque ele faz exemplos lá com a variação de timbre, que isso não acontece, porque se fosse por uma questão de distração, quando entra som de órgão, que é inesperado, a pessoa ficaria distraída e gastaria mais. Não, isso não acontece.
Então isso suporta, né, a hipótese do processamento compartilhado da, da sintaxe musical e linguística. E aí ele fala desse outro, esse outro trabalho dele aqui, Complements Evidence from Language Disorders, ou seja, de possibilidade de tratamentos, né, utilizando isso para pacientes com afasia, né, com problemas na linguagem. Então, o que foi aprendido, né, com esse experimento? Que o processamento da linguagem da música tem uma conexão escondida, né, uma conexão não evidente. Ah, os elementos da sintaxe podem ser únicos, mas alguns, but certain integrative processes are shared. Então, a sintaxe, os elementos da sintaxe podem ser únicos, mas alguns elementos, né, desse processamento são compartilhados. Né? Comparative Music Language Studies give us a new way to explore the brain basis of syntax. Ou seja, que isso é uma coisa para mim muito interessante da musicologia sistemática como um todo, né? Que esse estudo comparativo de música e linguagem, né, pode trazer novas maneiras de explorar as bases, né, da sintaxe no cérebro, ou seja, que abre possibilidades para entender muito mais do que apenas a questão musical ou a questão artística, é muito mais que isso, né? É o entendimento da mente humana mesmo. Aí as conclusões que ele coloca lá que música e linguagem nos definem como humanos que somos. Então todos nós temos. Aqui do lado a capa do livro dele, Music, Language and the Brain. E eles são normalmente, tanto a música e a linguagem são estudadas independentemente, que é interessante porque poderia existir um estudo compartilhado, que é o que ele propõe, né? E que esse estudo comparativo, né, aprofunda o entendimento dos ambos, né, os domínios, né, tanto da linguagem quanto da música, que acho que seria algo também muito interessante para linguistas estudar essa parte do compartilhamento de recursos, né, quanto também para musicólogos. Então é isso.